Bom, pessoal, vamos fazer agora o exercício da página 57. No caso, não é nem o exercício, é o exemplo, né? Do livro de vocês aí, para vocês poderem entenderem, tá? Que eu fiz um resumo, né? Da função quadrática dos sinais, né? Agora, na página 57 tem um exemplo aí, assim, né? Um exemplozinho de f de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1, tá? E na página 58 tem mais dois exemplos, g de x, que é igual a menos 2x ao quadrado menos 12x menos 18. E tem embaixo h de x é igual a x ao quadrado mais x mais 1. São três exemplos, tá? Que eu vou explicar para vocês aí, de acordo com o resumo que eu fiz no slide passado, né? Ainda há pouco, para a gente poder ir entendendo como as coisas estão acontecendo, tá bom? Aí na primeira função f de x, né, que é igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1, temos que calcular inicialmente quem? Os zeros das raízes, né? No caso, os zeros são as raízes, x' e x duas linhas, né? Onde, se você observar a função, o a é 3, o b é menos 2 e o c é menos 1. Logo, inicialmente, o que você percebe? O meu a é 3. Bom, se meu a é 3, o meu a é o quê? Ele é maior do que zero, ele é positivo, né? Meu a é positivo, ele é maior do que zero. Então, por ele ser maior do que zero, a concavidade da minha parábola vai ser o quê? Voltada para cima, né? A concavidade da minha parábola vai ser voltada para cima. Beleza, agora o que eu preciso saber? Eu preciso saber as raízes, é x1 e x2, que no caso são os zeros da minha função. Isso é tranquilo, aplica a função de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ou, conforme quiserem, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Porque o delta, gente, é esse aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Tá? O delta é isso aqui, ó. O delta significa isso aqui, ó. O delta é quem? É b ao quadrado menos 4ac. Tá? Esse vale o meu delta. Então você aplica Bhaskara completa ou faz o delta e depois joga na Bhaskara lá dentro. Foi o que eu fiz. Eu calculei o delta separadamente, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, onde b menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3, menos c, que é menos 1. C não é menos 1. Ficou b ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado é o quê? Base negativa, com expoente par, fica positivo, mais, que é menos, com menos dá mais, 4 vezes 3, 12, 12 mais 4, 16. Então, eu sei que meu delta vale 16. Eu pego esse delta, 16, e coloco aqui, ó. Aqui, olha só. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Quanto que vale b? Menos, b não é menos 2? Menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 16, que é o valor do meu delta. Ó. 16 sobre 2a, 2 vezes 3. Aí ficou menos com menos mais, que deu 2. Raiz quadrada de 16 são 4, 2 vezes 3, 6. Qual a primeira raiz? x1, que é 2 mais 4 dividido por 6, que deu 1. E a segunda raiz? 2 menos 4 dividido por 6 dá menos 2 sobre 6, deu menos 1 terço. Então, gente, eu sei que o zero desta minha função é menos 1 terço e 1. Certo? Esses são os zeros da minha função. Menos 1 terço e 1. Então, com base nessas informações, eu posso plotar ali, né, fazer minha representação, né, sabendo onde estão minhas raízes, por onde minha parábola vai passar. Porque eu já sei que meu A é maior do que zero e minha parábola tem concavidade voltada para cima, né? Que meu A é maior do que zero. Entendeu? O que acontece? Não precisa fazer o plano abscissa de ordenada x, y. Faz só o x. Por que somente o x? Porque o x vai me dar referência onde eu vou colocar o sinal, mais ou menos. Então é interessante que eu saiba onde eu tenho o meu x. Eu não preciso ter x e y lá não. Tá bom, pessoal? O interessante é isso. Então, bem, tranquilo. Eu traço o meu eixo x, que é no meu eixo das abscissas. Eu ploto aqui o pontinho aqui, outro aqui no eixo, que são as minhas duas raízes, que é menos 1 terço e 1. Aí que vem agora o detalhamento final, o arremate. Por quê? Acima de x fica positivo, abaixo de x fica negativo. Então, gente, essa parte aqui, ó, essa parte aqui fica positivo, está acima da parábola, né? Acima de x. E essa parte aqui também fica positiva. E essa parte aqui do meio, tá, pessoal? Ela fica o quê? Negativa, porque está abaixo do x, ó. Está abaixo do x. Só isso. Entendeu? Aí o que acontece? No livro de vocês tem uma explicação lá, que para x igual a menos 1 terço igual a x igual a 1.
Lembra que eu pus lá no outro slide, no resumo, uma representação formal? Quando f de x for igual a zero, para x vai ser igual a primeira raiz ou x igual a segunda raiz. O que significa isso? F de x igual a zero para x que é igual a menos 1/3 ou x igual a 1, são as raízes. Quando x for maior do que zero, para que x seja menor do que a primeira raiz, x1, ou x maior que a segunda raiz, x2. É só você botar em vermelho aqui, ó. Maior do que zero para x que é menor do que 1/3 ou x maior do que 1. Quando f de x for menor do que zero, para x da primeira raiz for menor do que x e menor do que a segunda raiz. Então ficou o quê? Menor do que zero, menos 1/3, menos que x e menos que 1. Tá bom, pessoal? É bem tranquilo, tá? Esse aí é a explicação do primeiro exemplo da página 57, de acordo com as representações que o problema pede, tá bom? Já o segundo exemplo, como que está na página 58, tá? Uma coisa importante, não precisa ser sempre f de x, tá? Posso ter qualquer letra, Z, G, J, H, qualquer, não precisa aqui, ó. Aqui não precisa ser f de x, pode ser g de x, h de x, i de x, de j, não precisa. Isso aqui significa que é a função x, que é a função g de x, que é a função h de x, tá, gente? Não precisa ser f de x não, tá? É o mesmo procedimento. O que eu tenho que fazer, gente? Calcular as minhas raízes, né? Como eu calculo minhas raízes? Por meio da equação do segundo grau, certo? O que acontece? Quanto que vale A? Menos 2. O B, menos 12. E o C, menos 18. Quanto que vale o delta? B ao quadrado menos 4AC. Aí só você substituir. Delta é igual. B ao quadrado é menos 12 ao quadrado, menos 4A, que é menos 2, vezes C, que é menos 18. B ao quadrado é quanto? Menos 12 elevado ao quadrado dá 144. Agora vem menos com menos, mais com menos, menos aqui. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 18 dá quanto? 144. Então, 144 menos 144 dá 0. Então, eu sei que meu delta vale 0. Mas nessa situação que meu delta é igual a 0, o que eu tenho, gente? Como vai ser as minhas raízes? Meu delta é igual a 0. Então, se meu delta é igual a 0, pessoal, as minhas raízes, x' e x2' são o quê? São iguais, certo? Iguais? Iguais. Vamos ver se são iguais mesmo? Vamos substituir na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos b menos 12 mais ou menos raiz de 0 é 0. 2 vezes quanto que vale A? Menos 2. Que o A não vale menos 2? Beleza. Menos 2 então ficou 12 dividido por menos 4. Dá quanto? Menos 3 a primeira raiz, a segunda raiz, mesma coisa. Menos 3, olha. Então, a primeira raiz, x1 é igual a x2, que vale menos 3. Beleza. Agora, gente, eu tenho que descobrir o seguinte. Como está a minha concavidade da parábola? Tranquilo. Eu venho aqui para a minha função e olho. E pergunto minha função A, vale quanto? Ele fala, o meu valor é menos 2. Opa! Se o A é menos 2, eu sei que o A é o quê? É menor do que 0. Se o A é menor do que 0, o que acontece? A concavidade da minha parábola é voltada para baixo, certo? Voltada para baixo. Matei o problema. Vem aqui, ploto o eixo X, certo? O eixo X, faço a minha concavidade voltada para baixo. E esse pontinho aqui, que é onde intercepta a parábola, que é o x', x2', tá? Esse pontinho aqui, o que acontece? É onde tem a interceptação da minha parábola, certo? Minha parábola intercepta aqui, ela vem, intercepta aqui e desce. Tranquilo. Feito isso, o que acontece? Aí vem aquela representação formal. Para g de x, que é igual a 0, para x é igual a x da primeira raiz. Aí vem aqui, g de x que é igual a 0, para x é igual a menos 3. Para quando g de x for menor do que 0, para x pertence aos reais que é menor do que a primeira raiz. Aí qual é a representação formal? Para g de x que é menor do que 0, para x que pertence aos reais diferente de menos 3. Tá? Então, para ele ser menor do que 0, tem que ser diferente que menos 3. Tá bom, pessoal? Essa é a minha representação quando o meu delta for igual a 0 e minhas raízes forem iguais. Tá? Então, nós já fizemos uma explicação. Quando o delta ele é maior quando o delta é maior do que 0, foi o primeiro exemplo ali, certo? Que eu tenho duas raízes reais e diferentes, certo?
quando o meu delta é igual a zero, que eu tenho raízes iguais, certo? E agora eu vou fazer quando o meu delta ele é o que? Menor do que zero, né? Que é o h de x. É outro exemplo que está aí na página 58 do livro de vocês, tá? H de x é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Então, observando aqui, vamos observar nossa função h de x. Eu sei que meu a vale 1, o b vale 1, o c vale 1. Tranquilo. O meu a é positivo. Se ele é positivo, então meu a é maior do que zero, que vale 1. Ok, então a concavidade da minha parábola é como? Voltada para cima. Ok, vamos resolver o valor do delta? Vamos. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, quanto que vale b? 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1 vezes c. Ficou delta é igual a 1 menos 4. Delta vale menos 3. Opa! Delta, ele é negativo, menos 3. Quando eu tenho meu delta negativo, o que acontece, gente? Eu não tenho raízes. Entendeu? Delta negativo, eu não tenho raízes. Entendeu? Aqui, delta igual a zero, intercepta o x. Delta maior do que zero, duas raízes diferentes. Mas delta menor do que zero, delta menor do que zero negativo, eu não tenho raízes. Mas eu sei que a minha parábola fica voltada para cima, a concavidade da minha parábola voltada para cima, porque o meu a vale 1, o meu a vale 2, o meu a é maior do que zero. Certo? Então eu tenho como plotar, tenho como fazer essa plotagem. Certo? O que eu faço? Eu faço o eixo x, tá? O eixo x, tá aqui o eixo x. Faço a minha parábola com concavidade voltada para cima. E todo mundo aqui é positivo, tá? Todos são positivos, tá bom? Então, na representação formal, como fica? H de x maior do que zero para todo x que pertence aos reais. Agora, a representação. H de x é igual a maior do que zero. Esse tracinho em pé aqui significa o quê? Tal que, tá? X pertence aos reais. Tá bom, gente? Tá? Tá só isso. Eu só quis colocar isso aqui só para vocês entenderem. Mas eu já fico satisfeito vocês fazendo isso aqui, ó. Vocês entendendo essa parte aqui, H de x é maior que zero para todo x que pertence aos reais. Tá? Tá tranquilo. Essa parte aqui é interessante. Tá? É bom que vocês entendam mesmo como funciona a parte dos sinais, né? Porque quando chegar na parte de equação, nós vamos trabalhar assim, tá? Fazendo as plotagens dos sinais, utilizando os sinais de multiplicação. E para isso a gente tem que entender essa parte aí, quando ele é mais e quando ele é menos. Tá bom, pessoal? Mas é bem tranquilo.